nós estudaremos, com a graça do Senhor, a disciplina Eclesiologia. Basta saber que a igreja é um projeto de Deus. Deus é tão grande, que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Fiquemos todos com a paz, a graça e o amor de Deus em nossos corações. Quando são 19 horas e 32 minutos, já está no ar o debate do curso de capacitação para o serviço cristão e hoje nós estamos aqui com a disciplina de Eclesiologia. E é exatamente sobre essa importante disciplina que o debate de hoje se norteará. Primeiramente, nós queremos expressar nossos cumprimentos aos nossos alunos, a todos aqueles que já se matricularam no curso de capacitação para o Ministério Cristão e também daqueles que são simpatizantes, ainda não são alunos, mas são simpatizantes e estão participando conosco deste debate. Nossa saudação muito especial ao pastor Nelson Lutemberg, presidente da Convenção Estadual de Igrejas e de Ministros da Assembleia de Deus no estado de Rondônia, o idealizador do curso de capacitação para o Ministério Cristão, a quem nós, neste momento, agradecemos e parabenizamos pela brilhante iniciativa de trazer para todos os obreiros e candidatos a obreiros do estado de Rondônia, especialmente da Assembleia de Deus, que desejam um ministério brilhante, um ministério cheio de pujança, pois é nessa capacitação que se extrai o necessário para que todos estes obreiros possam, então, dar o seu melhor na obra de nosso Deus. Parabéns, pastor Nelson, nosso muito obrigado, especialmente pela oportunidade de estar, neste momento, conduzindo os debates aqui nos estúdios da Semaderon. Deus o abençoa grandissimamente e que as obras que o senhor está cuidando aí em Porto Velho, especialmente no Abrigo Esperança, também estejam avançando e debaixo da proteção de nosso Deus. Meus cumprimentos especiais ao professor da disciplina, Raimundo Brito, que Deus também esteja o abençoando para que do brilhantismo da vossa mente possa sair, então, o conhecimento que irá enriquecer a todos nós, com especialidades aos alunos. Ao pastor Marcos Liba, também nossos cumprimentos especiais, porque ele aceitou o desafio de deixar hoje o seu campo, a sua igreja, e estar conosco aqui nos estúdios da Semaderon, participando deste grande debate, esclarecedor debate. Que Deus lhe abençoe também com o mesmo brilhantismo e capacitação para estar com isso enriquecendo todos os nossos alunos. Ainda o nosso abraço carinhoso a todos os pastores dos campos de Rondônia, que Deus esteja os fortalecendo e os abençoando em disponibilizar tanto o vosso templo, o tempo e também os vossos obreiros para participar deste debate do curso de capacitação. Então, a todos nós que estejamos debaixo da graça e debaixo da proteção de Deus, quero convidá-los para uma breve oração e logo na sequência o professor da disciplina, Raimundo Brito, fará uma explanação geral do conteúdo da disciplina preparada para o debate de hoje. Então, onde você estiver, se possível, volte-se para Deus e vamos falar com Ele por algum momento. Deus eterno, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos na sua presença. Muito obrigado, Pai, te agradecemos por essa oportunidade grandiosa que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez nos estúdios da Semaderon, nos prontificando, Senhor, a trazer aqui um debate esclarecedor da disciplina Eclesiologia, que teu Espírito Santo tome a cadeira de mestre, ocupe esse lugar que lhe é deferido pelo Pai, e que possa estar abrindo nossos corações, nossas mentes, para que entendamos a tua boa vontade sobre todos nós. Que a tua obra cresça, o teu nome seja glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então,
Já começando nosso debate, professor Raimundo Brito, com a oportunidade para nos fazer uma introdução esclarecedora sobre o conteúdo do debate de hoje. Meus amados, a paz do Senhor, pastor João César, pastor Marcos Liba, é uma honra, uma satisfação poder estar convosco aqui, compartilhando esta grande oportunidade. O nosso louvor, a nossa gratidão a Deus pela vida de pastor Nelson Nutenberg, e assim, no nome dele, nós cumprimentamos a todo o colégio de presidentes, a todos os convencionais, evangelistas e pastores, no nosso abençoado estado de Rondônia. A todos os alunos que estão aí na sua sala, de alguma forma está participando deste debate, Deus te abençoe. O nosso desejo é que você seja grandemente abençoado, enriquecido, edificado, capacitado para prestar o serviço ao reino de Deus. É claro que esse desejo de querer servir já é o próprio Senhor Deus que coloca nos nossos corações, com base na chamada e na vocação que Ele também nos inspira e nos dá. Assim, nós estamos chegando, amados, já no final, ou seja, este é o nosso segundo e último debate, encerrando hoje, com a graça de Deus, essa disciplina tão abençoada, eclesiologia. Eu gostaria de trazer a lembrança dos irmãos, de nossos amados alunos, de todos que estão de alguma forma participando deste momento conosco, que o nosso foco não foi exatamente trazer explicações, conceituações teóricas, teológicas, muito embora nós fizemos algumas abordagens em alguns slides, em algumas aulas, como também você vai perceber e encontrar definições e conceitos teológicos dentro do seu livro, na sua matéria, nessa disciplina eclesiologia. Mas, assim, de uma forma geral, a nossa disciplina ela está dividida em 4 capítulos. Do capítulo 1º ao 3º, nós vamos encontrar ali o assunto ou o estudo focando e tendo maior relevância para a igreja como organismo, ou seja, o corpo místico de Cristo. Nós não detemos muito nisso, nesses pontos, porque eles são a base para o conhecimento e o crescimento e o nosso serviço. No capítulo 4, e o último capítulo desta disciplina, nós já vamos tratar sobre a origem legal ou administrativa da igreja e desta feita da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós vamos mostrar aqui algumas formas de decisões que são tomadas em nossas igrejas, à luz da Bíblia, a quem Deus tornou competente e outorgou o governo da igreja, e isso tudo é muito interessante, nós sabemos. De uma forma resumida, é interessante estudar esta disciplina eclesiologia, amado pastor João César e pastor Marcos Liba e demais irmãos, porque quando nós conhecemos a igreja do ponto de vista das Sagradas Escrituras, nós temos em nós convicções elementares e fundamentais para que o nosso serviço seja conforme Paulo escreveu aos Coríntios, permanecendo sempre firme e abundante na obra do Senhor, sabendo que o Senhor há de recompensar. É muito difícil você trabalhar sem ter convicção do trabalho que está prestando. Portanto, a nossa fala inicial aqui é que, primeiro, a igreja ela é de natureza divina. Bem rapidamente, pastor, bem rapidamente. Mas saber e ter a certeza bíblica de que a natureza da igreja é divina, de que a sua origem é em Deus, de que foi um ato exclusivamente da vontade e da soberania de Deus, a constituição da igreja, isso é fundamental para a nossa fé, porque você tem certeza, ou nós temos certeza, que nós estamos dentro de um projeto, que é o projeto de Deus. Abro aspas e já fecho. Projeto de Deus não tem falência. Projeto de Deus, ele começa, ele tem meio e ele tem fim. A igreja tem um resultado para ela, tem um objetivo a ser alcançado. E o objetivo da igreja é aguardar o arrebatamento
do Senhor Jesus Cristo para conosco. Outra coisa importante, pastor, rapidamente, é a capacidade e a autoridade que a igreja tem. Nós vamos encontrar isso nas páginas da Bíblia Sagrada e aqui pontuados no nosso livro. Com isso, significa dizer que a igreja traz consigo propósitos, o propósito de adorar, de prestar um serviço, um propósito especial e singular. E eu encerro, pastor, essa pequena introdução dizendo o seguinte: quando a igreja tem propósito especial, está se falando que é algo separado, algo diferente daquilo que é comum. E quando a igreja tem propósito singular, é algo único, que somente a igreja pode realizar e fazer. É isso que nós inicialmente apresentamos a respeito dessa disciplina, pastor. Muito obrigado, pastor Brito, grande professor de eclesiologia. Nós lhe parabenizamos por essa explicação sucinta, porém bem robusta. Que Deus possa continuar lhe abençoando e que no decorrer desse debate, os esclarecimentos, as explicações, todas corroborem para o aperfeiçoamento dos nossos alunos. Porque o alunato da Assembleia de Deus, especialmente do curso de capacitação, que na verdade se destina toda essa estrutura que se eleva e também essa didática que é peculiar do curso de capacitação para o ministério cristão. Eu começo pedindo mais uma abordagem do pastor e professor Raimundo Brito. Já se falou muito aqui, desde a página 9, sobre a fundação da igreja, sobre a organização da igreja. Já se falou muito sobre a igreja. Aqui, hoje, nós abordaremos sobre a existência da igreja. A existência da igreja, na verdade, é um fato, é uma realidade. Não há que se discutir. No caso de Deus, Deus está além da existência, porque Deus é eterno. Deus nunca passou a existir, Deus é eterno. Porém, a igreja teve um início, ela tem um desenvolvimento e, necessariamente, ela acontece. Então, eu gostaria que o senhor trouxesse para o nosso alunato algum esclarecimento e bem de forma didática, pedagógica, sobre a existência da igreja. Bem, só para facilitar e clarear a memória, porque tudo que existe é porque um dia começou. E se percebe, desde já a antiguidade, um projeto de Deus para a igreja, antes da fundação do mundo, já estava ali, então, no projeto de Deus, ou na mente de Deus, já criada a igreja. Mas vindo a existir, vindo a existência, que é o X da questão de hoje, a partir da sua fundação e instituição por Cristo Jesus. Então é sobre isso que eu gostaria que o senhor desse mais uma clareada aí para o nosso alunato. Pois bem, eu gostaria de trabalhar para esse questionamento com o pensamento da inspiração que Paulo recebeu e que registra nas Sagradas Escrituras, escrevendo aos irmãos aos Efésios, no capítulo 3, no versículo de número 7, 8 e 9. Melhor dizendo, 8, 9 e 10, que diz o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, diz o apóstolo, pela igreja, eu vou ressaltar novamente, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e de potestade nos céus, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, nós temos aqui
nesta revelação das Sagradas Escrituras, que o plano de Deus, por vontade soberana do Senhor, o nosso Eterno, quem criou a eternidade foi criada pelo Eterno. Sei se você consegue compreender isso. Deus sempre foi e será eterno, e a eternidade foi criada por Ele, para Ele conduzir, segundo a sua soberania, os tempos. Não é interessante explicar e fazer uma colocação que, com base nesta revelação do apóstolo Paulo, a igreja é o meio pelo qual Deus escolheu para demonstrar, para revelar o seu plano, para mostrar a toda a humanidade o raio-x, a fotografia da pessoa bendita de Jesus Cristo. A voz de Deus aqui na terra é a igreja. E a palavra de Deus aqui na terra é a Bíblia Sagrada. Ou seja, era um projeto de Deus que esteve oculto, disse o apóstolo Paulo, mas esse projeto de Deus foi revelado porque o projeto de Deus, ele visa o homem, a humanidade, tem riquezas neles incompreensíveis, e quando diz incompreensíveis é do ponto de vista simplesmente racional e humano, mas pela fé o homem espiritual consegue compreender não tudo, mas aquilo que é suficiente para crer nesse projeto e viver esse projeto de Deus. E também é manifestada a igreja com uma multiforme sabedoria de Deus, ou seja, que se apresenta sob muitas formas e aspectos. E isso é interessante porque a igreja ela é comparada à noiva de Cristo. A igreja tem muitas representações, e quando nós observamos todas elas, do ponto de vista bíblico, nós vamos entender que realmente não tem como deixar de reconhecer e se curvar de que a igreja ela é a multiforme sabedoria de Deus em plena ação na terra em todos os tempos, a partir do momento em que ela foi inaugurada e constituída. Ok, obrigado por esse esclarecimento, que com certeza está sempre enriquecendo o nosso alunato, que é o objeto maior desse debate. Nós queremos falar sobre essa questão da existência da igreja. Foi um ato da soberania de Deus fazer com que o que não existia viesse à existência, a igreja. E até lá nos Salmos você vai encontrar um cântico lá que fala que Deus seria louvado, seria cultuado por um povo que não existia. Isso já fazia uma referência muito forte ao chamamento à existência desse povo chamado igreja, que Deus, na sua grande sabedoria e capacidade, consegue formar a partir de uma coisa tão simples, a fé. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela passa a ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora nós vamos nos redirecionar para uma fala muito importante aqui, página de número 102, o alunato pode acompanhar aí com a página de número 102, pastor e professor Marcos Liba, ele fará para nós um esclarecimento muito especial aqui, e ele falará sobre inclusive, antes que eu diga até o tema, eu quero esclarecer que já houve muita polêmica no Brasil e no estado de Rondônia sobre a questão da sonorização de igrejas. E agora, então, como advogado, como pastor, como jurista, ele irá nos posicionar como devem nossos templos estar sonorizados, os limites que nós podemos avançar em relação à sonorização, cultos ao ar livre, cultos nas casas, utilizando equipamento de som. Enfim, eu tenho certeza que tem muita gente querendo saber sobre isso,
e hoje chegou a oportunidade, e de um modo muito fácil, para que todos possam estar melhor sonorizando suas igrejas, os seus cultos, e de modo que não infrinja lei nenhuma. Pastor Marcos Lima, paz do Senhor, sinta-se à vontade. A paz do Senhor, pastor João César, a paz do Senhor, pastor Raimundo Brito, a paz do Senhor aos nossos alunos e aqueles que estão conosco participando deste momento. Não é? E a nossa saudação ao pastor Nelson, a nossa saudação a toda a mesa diretora, que Deus possa continuar abençoando a cada um. Pastor João César e pastor Raimundo Brito e demais alunos e participantes deste momento. É um dos temas tão debatido, tá? Não somente na igreja, mas também nas casas legislativas, tanto municipal como estadual e como nacional. Né? E é o quanto de volume de som, ou usando uma palavra para que todos possam entender, o quanto de barulho eu posso fazer dentro do templo, e o quanto desse volume de barulho ele possa transpor os limites do templo, ou as paredes do templo. Então, meus amados irmãos, nós temos legislações específicas para isso. Tá? É a legislação do CONAMA e normas reguladoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, e que ela traz estudos quanto a este volume de barulho. Tá? Qual é a quantidade de decibéis, tá? Que é a nomenclatura desse barulho, que possa acontecer dentro do templo e fora do templo. Então, essas normas que que regulamentam tudo isto, então, elas colocam, diz que se passar desses volumes, afeta a saúde da pessoa, tá? Afeta o seu ouvir, que ele possa, com o tempo, estar prejudicado em continuar ouvindo. Então, seus tímpanos, usando uma palavra bem simples, os seus tímpanos começam a ter prejuízo e até eles podem causar danos tal que a pessoa não consiga mais ouvir. Né? Então, nós temos normas para isso. Tá? E essas normas regulamentam isso dentro do templo. Então, para bem claro para dizer para os irmãos, já tivemos muitas dificuldades no nosso estado a respeito disso. Em momentos passados, alguém chegou a dizer, olha, essa regulamentação do CONAMA, essa regulação da BNT e tal, não se aplica às igrejas. Não é verdade. Tá? Não é verdade. A norma que regulamenta o som nas igrejas, tá? Ela está definida, não somente na igreja, como em qualquer outro local, está definido já a forma em qual deve ser colocado. Então, todo o exagero, tá, é punido. Tá? Agora, é bom lembrar e salientar, tá, a todos que estão ouvindo, que existe uma pessoa responsável nisso no templo, que ele responde por esses atos no templo, que é o presidente da igreja. Em outras palavras, é o pastor presidente da igreja que responde por isso na igreja. Todo o volume de som que tiver na igreja é excessivo, tá? Então, este som excessivo, as pessoas muitas vezes passam, oh, pastor, mas é só para o lado de fora. Se houver perturbação do sossego do vizinho da direita, vizinho da esquerda, na frente e no fundo, não. Se um membro da igreja reclamar que o som na própria igreja a qual ele pertence, tá, está alto demais, o pastor imediatamente tem que atender este reclame desse membro da igreja, porque se ele reclamar, tá, junto às autoridades competentes e pedir uma aferição desse volume de som no templo, automaticamente a igreja vai ser punida e o responsável por ela, que é o pastor da igreja, vai ser punido. Quais são essas punições para a igreja? A primeira punição para a igreja, ela é notificada a respeito disso, para que ela tome as providências necessárias para que este som não venha a existir. Tá? Se no prazo dado pela autoridade não for cumprido, ela vai ser penalizada com multas. Se não resolver o problema, vai ser a penalidade drástica, vai ser decretada, tá, o fechamento da igreja, tá, enquanto não houver regularizado a situação. Já trabalhei em alguns casos a respeito disto. Tá?
de várias igrejas nossas, da Assembleia de Deus, e outras igrejas. Participei, estive no fórum juntamente com eles, fizemos a defesa necessária, tomamos as providências para aquele que não viesse mais a acontecer, para que a igreja não fosse fechada as suas portas por causa da perturbação do sossego de terceiros em volta da igreja e muitas vezes de irmão da igreja. Qual é para nós a medida mais tranquila e mais fácil? Tá? É que nós nunca deixamos que o som da igreja ultrapasse os limites da parede da igreja, né? Usando bem claro para os irmãos, tá? Que seja um som dentro da igreja, um som agradável para aquele que está sentado, participando do culto, tanto no tocar, no cantar, na pregação e assim por diante, que aquele que está sentado no templo, dentro do templo, ele não se sinta incomodado com o som de tal forma que traga para ele prejuízo ao ouvir a palavra e muito mais, prejuízo em ficar nervoso na hora do culto por aquilo que está acontecendo. Então, ele perdeu o seu tempo de ir na igreja, vai voltar para casa abençoado, ele vai voltar para casa aborrecido com tudo aquilo que aconteceu, gerando críticas à liderança da igreja, às pessoas que estão ali, e de nada disso se aproveita. Então, dizendo para a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, preocupante essa questão. Então, a igreja, nós sempre temos na nossa igreja um sistema de consom da igreja retangular, e esse consom retangular quase sempre tem uma dificuldade muito grande em questão de regular som, arrumar o som, não dar eco e assim por diante, mas procuramos então fazer um isolamento acústico, tá? Para que isso possa ser absorvido e o som não ultrapassar os limites da parede do templo, para que não haja perturbação para ninguém e o nome do Senhor seja glorificado, seguindo a Bíblia Sagrada, né? Tudo com ordem e decência. Quer dizer, então, pastor Marcos, que existe na legislação uma definição daquilo que é possível, que é tolerável, e também existe algumas penalidades para os excessos. Agora, não há nenhum também exagero da parte das autoridades, no sentido de querer calar ou silenciar as igrejas? Na questão do barulho, não. Na questão do barulho, não, porque além de ser uma norma técnica, é uma norma de saúde, vou usar a expressão bem de saúde pública. O som não pode afetar a saúde da pessoa, tá? Então, nós estamos próximos da pessoa? É o ouvir. Ele, com o tempo, ele deixa de ouvir. Então, eu não vejo, em momento algum, tá? Tolir a liberdade da igreja quanto àquilo que ela está garantida no artigo 5º da Constituição, a sua liberdade religiosa, tá? Impedir que a igreja tenha um som agradável dentro do templo e que esse som não ultrapasse fora do templo para que não haja perturbação das pessoas. Outra coisa interessante, pastor João César, tá? É que existe na colocação popular, por aí dizendo, não, até às 10 horas, tá? Até às 10 horas, tá? Da noite, tudo pode, tudo vale. Não é verdade. Tá? Se você tiver, durante o dia, perturbar o sossego do vizinho, vai acontecer. Se você tiver à tarde, vai ter o mesmo problema. Se tiver à noite, vai ter o mesmo problema. Então, nós temos aí no nosso dia a dia, dizendo, não, até às 10 horas, tudo pode, tudo vale. A pessoa não pode reclamar até às 10 horas, assim por exemplo. Não. O sossego, tá, geral da pessoa não está vinculado a um momento de hora do dia ou não. Tá? Então, nós temos que, mesmo que o nosso culto comece às 19 horas, temos que ter a tranquilidade que já tem pessoa no seu momento de descanso e nós devemos preservar isso. Ok, muito obrigado por esta participação muito especial, mas eu convido o nosso aluno para dar uma olhadinha na página 55 deste livro, página 55, quando falando sobre a nossa inologia, o professor, ele coloca aí algumas situações que já foram comprovadas cientificamente com relação à questão do som. E eu gostaria que o professor da disciplina, Raimundo Brito, ele fizesse uma explanação exatamente sobre o que os ouvidos humanos são capazes de suportar quando a matéria é som. Ok. Amados, como dito pelo nosso pastor João César, nosso mediador desse
abençoado debate, na página 55 do seu livro, você vai encontrar no terceiro parágrafo o seguinte, já se constatou, por meio de estudos científicos, que o ouvido humano pode suportar, sem prejuízo auditivo, as seguintes taxas: a 111 decibéis, quase 4 minutos. A 120, cerca de 28 segundos. A 129 decibéis, quase 4 segundos. E a 138 decibéis, o ouvido suportaria menos da metade de 1 segundo. E não é por acaso que há várias pessoas com deficiências auditivas, e há regulamentações para profissões, inclusive com trabalhos que são barulhentos, que geram muito ruído, que incomoda o ouvido, né, e que lhe causa prejuízos. Com certeza lhe causa prejuízos. O que é interessante? É interessante aquilo que o pastor Marcos Liba acabou de nos passar aqui, pois a Secretaria de Meio Ambiente Municipal e Estadual, elas são os órgãos fiscalizadores de linha de frente. De linha de frente são eles. Aí tem o Ministério Público e mais algumas coisas. É interessante observar que o culto, ele pode ser e deve ser sempre uma bênção, aceito por Deus para se tornar uma bênção para nós, dentro daquilo que é possível, pois a Bíblia sempre reclama para nós equilíbrio, moderação, temperança, e tudo isso é possível no momento do louvor, ou mesmo de uma pregação, de um ensino. O importante é que nós, como pentecostais, temos aquele momento assim um pouco mais acalorado. Isso faz parte porque somos a igreja de um Deus vivo, e quem é vivo tem vida, e quem tem vida fala, se mexe, se movimenta. Isso é comum no nosso meio. Mas nós precisamos, como dito pelo pastor Marcos Liba, que é advogado, que entende da matéria, desse assunto, sabe que nós precisamos tomar os devidos cuidados com a acústica, com a proteção, com os vizinhos, para não termos dificuldade com isso. E nesse meio de caminho, Deus vai nos abençoando e vai dando tudo certo. Graças a Deus, nosso debate está rendendo e, com certeza, o nosso alunato está se beneficiando dessa tirada de dúvidas que, nesse momento, é feita aqui neste debate. Pois bem, tanto o pastor Marcos quanto o pastor Brito já dissertaram sobre a sonorização da igreja, e isso em cultos e fora de momentos de cultos. Tudo isso há que ser levado em conta. Falando em culto, eu até gostaria que nosso pastor, o pastor Marcos Liba, ele falasse um pouco para nós sobre a questão da liturgia assembleiana, porque encontramos tantos manuais de liturgia, manual do culto, manual da disciplina. Você pode nos acompanhar pela página 52 de nosso material didático. Então, nós temos aqui a questão da liturgia, a questão da pregação, o culto, os cânticos. A matéria se estende, ela não se esgota apenas na página 52, ela começa na página 52, mas ela segue com a leitura bíblica, com a oração, ela segue com a pregação, com a contribuição, que é muito importante, e ela chega aí ao seu final com o apelo e também com a oração final, que naturalmente é feito nas Assembleias de Deus. Então, pastor Marcos Liba, por favor, fala para nós um pouco sobre a liturgia aplicada na Assembleia de Deus. Meus amados irmãos, pastor Raimundo Brito, pastor João César e aqueles que estão nos acompanhando, é um dos casos na nossa igreja, tá, que tem trazido grande dificuldade, tá? Não vamos adentrar na questão do significado da palavra ou na sua etimologia, assim por diante, tá? Mas coisa mais prática, né? Olhando para a palavra liturgia, né? Trabalho de serviço ao Senhor, tá? Ou o trabalho que nós prestamos ao Senhor, ou no nosso culto e adoração a Deus. Mas nós hoje, quando nós falamos em liturgia, nós estamos falando do rito, os irmãos entendem que é o rito do culto,
daquilo que está acontecendo no culto, daquilo que vai acontecer no culto. Tá? Então, eu vejo duas formas interessantes, tá? da nossa igreja. Nossa igreja ela tem uma liberdade muito grande quando nós falamos nesse aspecto, porque ela não traz pré-ordenado aquilo que vai acontecer no culto. Nós temos um direcionamento. E esse direcionamento que nós temos no culto, qual é? Nós começamos com oração, nós começamos com um prelúdio de louvor a Deus, né? Já no próprio culto, não um prelúdio para iniciarmos o culto, né? Nós não temos um prelúdio para iniciarmos o culto. Nós começamos o nosso culto com oração e de joelhos, né? Falando com o Senhor. Depois nós temos um prelúdio do culto, um momento de louvor a Deus e quase sempre, em todas as nossas igrejas, hinos do nosso cenário cristão, que é a harpa cristã. Nós usamos ele, tá? E logo a seguir, nós temos uma leitura bíblica, tá? E vamos na sequência, louvores, adoração a Deus, pregação da palavra do Senhor, oferta para contribuições para a obra do Senhor, as ofertas, dízimos, votos, assim por diante, tá? Ministração da palavra do Senhor, convite às pessoas, oração por aqueles que necessitam, encerramento do culto de adoração a Deus. Olhando rapidamente, tá? Seria este desenvolver desse serviço a Deus que cada crente presta sobre agora a orientação do pastor da igreja, tá? Mas na sequência, mas não estamos engessados, não é? Então, a liberdade constante de adoração a Deus, a oportunidade daquele que está no culto para prestar um momento de adoração e de louvor ao nome do Senhor, aquele que vem para a igreja, para o culto, para render as suas homenagens, essa expressão, ao Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, da maior forma possível, é agradável a Deus. Então, nós temos uma liberdade nesse momento, nesse transcorrer do culto de adoração a Deus, não é? Que nós, olhando para isso, os irmãos entendem que seria como desenvolver o culto a Deus. Então, quando a pessoa olha para o culto, fala, olha, está diferente, o que está acontecendo? Porque o nosso momento de adoração a Deus, ele tem um direcionamento, mas não está pré-estabelecido. Muitas vezes, o pregador da noite, ele não está escalado de antemão, 1 mês, 3 meses, 4 meses antes, não. Muitas vezes o pastor chega na igreja, ele ora a Deus, senta no seu coração e fala, olha, o irmão hoje vai pregar a palavra do Senhor. E no momento da pregação, ele fala, o irmão está convidado para pregar a palavra do Senhor. Muitas vezes ele avisa, quando inicia o culto, ele está iniciando o culto e fala, irmão, olha, hoje você vai ter a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, nosso Deus. As pessoas estarão louvando o nome do Senhor, a não ser os conjuntos, eles não estão pré-avisados, dizendo, olha, você vai louvar o Senhor, não, vai deixando a direção do Espírito Santo naquele que está conduzindo aquele trabalho dentro desse princípio, e ele vai dividindo as oportunidades no culto de adoração a Deus e louvor o nome do Senhor nosso Deus. Então, quando nós olhamos para ele, nós temos essas partes envolvidas de adoração a Deus, o homem e Deus presente, louvando o nome dele. Então, em rápidas palavras, no nosso contexto, não entrando no mérito das questões de definição de palavra, mas simples, uma maneira simples de dizer para os irmãos, isto é um momento de desenvolvimento do culto. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Marcos, por essas sábias palavras dirigidas aí ao nosso alunato, mas eu gostaria que nós aprofundássemos um pouquinho mais na questão do culto em si. Haja vista que culto é uma atitude nossa em relação a Deus. O momento cultico é aquela atitude nossa, atitude do ser humano, quando ele se dobra diante de um Deus grande, quando ele reconhece a existência de um Deus Senhor, soberano, todo-poderoso, e ele então se submete a essa divindade para adorar, para cultuar, para lhe prestar reverência. Então, acreditamos que o culto é esse momento nobre. É bem verdade que culto é, na verdade, 24 horas por dia. O culto não se interrompe com o trabalho, o culto não se interrompe com a viagem, o culto não se interrompe com o sono, o culto não se interrompe. E Paulo já disse que a oração precisa ser sem cessar, orar sem cessar. Quer dizer, então, não se interrompe esse momento de comunhão com Deus, esse momento de glorificação e de reconhecimento da grandeza de Deus.
Porém, há momentos que nós cultuamos no templo, há momentos que nós cultuamos em nossas casas ou em alguns outros ambientes, assim, de forma específica. Mas falando de culto, essa atitude nossa em relação a Deus, a essa grande divindade, ao nosso Senhor, o senhor poderia dizer que, então, em um momento de culto na igreja, que é em torno de 1h30 aproximadamente, ou 2 horas, se for uma escola bíblica dominical, ou até, por exemplo, numa manhã de louvor, de avivamento, de estudos bíblicos, quais os elementos que poderiam estar envolvidos neste culto? Meus amados irmãos, tá? Quando nós vamos agora aprofundar um pouquinho mais, falar na questão do culto em si. Então, nós temos o princípio, então, que o culto ele é individual, apesar que nós estamos de forma coletiva no templo, mas o culto é individual. Então, quando nós vemos quem está envolvido nisso, está envolvido a pessoa no seu corpo completo, a sua alma, o seu corpo e o seu espírito, elevando a Deus a sua adoração ao nome do Senhor, a sua homenagem ao Senhor do fruto do interior da sua alma diante de Deus. E quando nós nos aprofundamos nisso, nós vemos então que a presença do Espírito Santo de Deus se manifesta no meio do seu povo, fazendo com que esse sentimento, cada vez mais aprofundado pelo Senhor, se torne verdadeiramente no momento de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Então, ele é individual. Então, pode haver muitas pessoas no local, mas pode ser que dentro daquelas muitas pessoas que estão, nem todos, e sejam cultuando ao nome do Senhor nosso Deus. Aprofundando um pouquinho mais, olha, primeiro, posição, tá? De adorar a Deus. Verdadeiramente, vir para o culto já de casa, adorando a Deus, já foi falado, o nosso culto ele não termina, ele não tem um fim no culto. Nós estamos um momento na igreja adorando o nome do Senhor. Nosso culto é 24 horas por dia, adorando, louvando, e a nossa vida sendo um testemunho vivo que nós servimos a Deus. Mas aqui nós tem uma atitude de casa, dizendo, eu estou indo para a igreja para adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor. E nesta atitude ele entra no templo de adorar a Deus, no local da adoração. E nisto ele eleva a sua alma, adorando e louvando o seu Senhor. Aquele que o salvou, aquele que o criou, aquele que o tirou do mundo de perdição e trevas, aquele que deu a libertação para a vida dele, portanto, de uma vida morta para uma vida viva, ele foi vivificado em Cristo Jesus. E meus amados irmãos, mesmo nas nossas dificuldades que nós temos, na nossa dificuldade interior que nós temos, que nós somos muitas vezes, por palavras, por atos, temos dificuldade. Ouvimos alguma coisa, ou falamos alguma coisa, isso traz algum constrangimento na nossa vida, chegamos no culto, temos dificuldade. Mas temos que vencer isto, porque temos que oferecer o melhor para Deus, para glorificarmos o seu santo nome. Então, meus amados irmãos, o culto é direcionado àquele que nos salvou. O culto é direcionado a Deus. Se eu fosse usar a expressão do nosso professor da nossa lição, aquele que escreveu, ele dizia, o nosso culto, ele tem uma direção certa, para adorar a Deus. Ok, obrigado, professor. Deus lhe abençoe e que, com certeza, nós, quando nos colocamos a Deus em atitude de culto, deve ser isso dentro da maior consagração possível, dedicação possível, e debaixo do temor do Senhor, assim, de uma forma muito especial. Nossos alunos estão participando e eles fazem aqui algumas perguntas, e eu já até quero incentivar a todos que estão participando, podem fazer mais perguntas, encaminhem para cá, para a nossa produção, e dentro de nossas limitações ou capacidades, estaremos respondendo a todas as questões. Então, formalizem questões e mandem para cá, e nos será um prazer para os responder. Já tenho uma primeira pergunta, e eu quero dirigi-la ao professor da disciplina, o pastor Brito, sobre o som nos cultos ao ar livre. Gostaria que o senhor falasse a esse respeito, atendendo ao, como é que é, Tércia Henrique? Tércia Henrique. Tércia Henrique, irmã Tércia Henrique. Irmã Tércia, Deus te abençoe, que bom que você está participando e manifestando o seu interesse. O Senhor continue com a sua boa mão sobre você e sua família. A irmã Tércia pergunta sobre o som nos cultos ao ar livre, não é isso, pastor?
Isso, Eu perfeito. me arrisco em dizer, irmã Tércia, que os crentes que trabalham com a evangelização são os que mais têm experiência com Deus em campo de trabalho. Aqueles que vão ao presídios, aqueles que vão nos lares, aqueles que vão aos hospitais. Mas o mesmo que se aplica para um culto público no templo é o mesmo que se aplica dentro de uma residência, de um lar. Como também em um hospital, no que tange a proteção pelos órgãos fiscalizadores do meio ambiente, ou seja, se referindo à sonoridade. Significa dizer que o culto também precisa, tanto dentro como fora do templo, tomar cuidado com o som. Por exemplo, se colocar um som próximo de um supermercado, de uma loja, em que de alguma forma aquele som está competindo com o som de anúncio de publicidade do proprietário daquela loja, e de repente incomoda alguém no seu sossego ou até mesmo na sua saúde, porque ela pode ter uma deficiência auditiva. Isso pode ser reclamado e pode ser solicitado que haja uma diminuição. O interessante é que se trabalhe com prudência, com cuidado, mas havendo a oportunidade, nós não podemos deixar de evangelizar. Temos que evangelizar. Agora, nos dias de hoje, nós observamos que está havendo uma forma. O evangelho é o mesmo, o evangelho de Senhor Jesus Cristo precisa ser anunciado, mas há uma mudança que nós percebemos nesse sentido. Isso tem uma variação entre cidades, capitais, grandes cidades, pequenas cidades, enfim. Eu só gostaria de aproveitar o gancho e formular também um questionamento que pode ser muito útil. O senhor falou sobre que não pode haver competitividade entre o som da igreja ou o som do ar livre, do culto ao ar livre, com o de um estabelecimento comercial. E o inverso, é permitido ou não? Ou seja, o som de fora da igreja pode competir com o som de dentro da igreja? O som do comércio pode competir com o som do culto ao ar livre? Na verdade, a nossa fala de ilustração é tentar mostrar, pastor, que há uma necessidade de respeito às leis e não à infração. Então, o correto qual é? É não haver concorrências e competições. Cada um dentro daquilo que é regulamentado, dentro daquilo que é possível fazer. E assim fazer. É interessante também, pastor, observar, por exemplo, que o culto não teve início aqui. O culto teve início no céu e nós não sabemos quando. Já havia louvor, já havia adoração, a Bíblia não diz quando para nós. Obrigado por esse esclarecimento, e tem mais gente querendo saber sobre a questão de som. Olha só, que o bom. som na igreja, o som fora da igreja, de fato isso é muito importante mesmo. A pergunta é: o som alto ao microfone é característico do Pentecostes? Do Pentecostes? Com certeza que não. Nós temos grandes festas aí mundanas que tem um som que abala a cidade inteira, que se escuta na outra cidade. Então, o som ao microfone não é característica do Pentecoste. Todavia, os pentecostais também usam o microfone, usam o som, mas não é característico deles. Mesmo porque a igreja pentecostal, ela iniciou lá no dia de Pentecostes, e o som é coisa moderna. Som, como nós temos hoje, é coisa moderna. E ela sobreviveu a todo esse tempo pregando nas casas, nas ruas, em todos os locais, sem a utilização de equipamentos de som. Jesus tinha uma técnica muito especial de pregar para multidões, utilizando o som natural. Por exemplo, ele ia para uma montanha, ele subia uma montanha e falava ao povo, porque o eco entre as montanhas fazia o som aumentar. Jesus já tinha lá essa técnica para pregar. Também, sobre as águas, o som, ele se propaga por ondas. Jesus entrava num barco e dizia: afaste um pouco da terra. Quando eles afastavam da terra água adentro, já permitia que o som propagasse pelas ondas da água, para que pudesse alcançar toda aquela multidão de pessoas que estavam ali para ouvi-lo.
De modo que nós, pentecostais, utilizamos microfone, utilizamos som, mas outras igrejas também utilizam e outros eventos também, que não são nem religiosos, também utilizam sons, e lá é que o som é alto mesmo. Nas igrejas pentecostais, nós já estamos basicamente todos bem orientados sobre essa questão, e não tem mais exageros nas igrejas pentecostais sobre som. Todas já estão bem orientadas. A própria palavra do pastor Marcos Lima, do pastor Brito, também se referiu aos decibéis que nossos ouvidos aguentam, suportam com naturalidade, e então, cada dia mais, nós estamos nos adequando a essa questão da sonorização de igreja e de nossos ambientes. Eu só queria fazer uma colocação aqui na fala do professor Brito, é que no som ao ar livre, o som se dispersa muito, então talvez seja possível um ganho melhor se você tiver mais instrumentos, mais coisas que possam produzir um som de qualidade. Então, levando tudo isso em consideração, o técnico de som, o operador de som, o sonoplasta, um monte de palavras aí para significar a mesma coisa, deverá estar atento a cada situação dessa e a cada momento desse, para, mesmo diante dos regulamentos, ele se manter de um modo que quem está presente possa ouvir, possa entender as mensagens, tanto dentro como fora do templo, tanto ao ar livre quanto na igreja. E assim todos são edificados e abençoados no Senhor. Bem, penso que essa questão está respondida. Eu gostaria de perguntar aqui aos meus colegas de banca se tem algo a acrescentar aqui com relação se o som é característico do Pentecoste. Eu só queria trazer duas informações importantes, né? Quanto à característica do Pentecoste, já foi exaustiva a explicação, porque a sonorização é coisa do nosso século, né? Então, no passado, as pregações não existiam. Mas, quanto à questão da evangelização, através de sonorização, tá? Fora do templo, na rua, nas praças e em outros locais. Todos esses existem regulamentações para isso, tá? Então, há de se pedir uma licença, tá, para que isso venha acontecer, e nessa licença que é dada para esse evento acontecer, já vem explicado tudo isso, já determinado tudo isso. Já foi falado, evasão do som, dispersão do som, distanciamento do som, projeção do som, tá? Então, tudo isso está determinado na hora que você pega a licença para fazer um trabalho ao ar livre, tá? E sendo anunciado, aquelas pessoas já tomaram o conhecimento que aquilo irá acontecer, e todo aquele que se sentir incomodado, tá, ele poderá, de antemão, pedir que as providências sejam tomadas, tá? O que não seria muito oportuno é para os denunciantes denunciar só os cultos evangélicos. Se é que é preciso ter uma paridade, então é preciso que seja então um peso só para todo mundo. Se há um evento também não evangélico que o som esteja perturbando, ok, eu acho que não pode ter dois pesos e duas medidas. São da mesma forma para o culto evangélico, para também qualquer outro evento não evangélico, deve ser aferido pelos mesmos instrumentos. Pelas mesmas regras. Exatamente. Tem que ser as mesmas normas aplicadas a todos. Tem mais uma pergunta que acabou de chegar aqui, e é muito inteligente essa pergunta. Eu parabenizo a todos que estão participando à distância e que estão encaminhando para cá seus questionamentos. Podem mandar. Eu quero antecipar aqui, pastor Marcos Lima é advogado, pastor Brito também é advogado, são formados na área jurídica e estão aptos a responder essas questões que têm a ver com a legislação de nosso país, de nosso estado e também de nossos municípios. Qual a orientação para aqueles que ficam mandando a igreja levantar as mãos e dar glória? Vai, pastor Brita, para o senhor. Ô, queridos, vamos continuar participando. Isso é para nós uma mensagem de que vocês realmente estão com vontade de aprender e olhe para que Deus nos dê graça para poder Pastor, ajudá-los. só um minuto. Eu gostaria de dizer que a pergunta é pertinente porque a disciplina fala sobre liturgia. Exato. A forma de conduzir o culto. Como muito bem disse o pastor Marcos, é o rito do culto. Então, a pergunta é pertinente, parabeniza quem fez, e isso eu tenho liberdade aí para responder. Eu vou responder perguntando e respondendo a própria pergunta que eu farei.
Quando houve a travessia no Mar Vermelho, a Bíblia diz que a Miriam dançou. E olha, irmãos, mas a dança da Miriam parece que ela não fez um ensaio de manhã, de tarde, ficou ensinando para ver como é que ia dançar do outro lado. Aquilo foi um momento exclusivo, único, diante daquele milagre manifesto pelo poder de Deus, foi tão grande que a Miriam não se conteve. Mas, pastor, por que o senhor está falando? Eu estou falando isso porque, assim como está dito aqui a pergunta, qual a orientação para aqueles que ficam mandando a igreja levantar as mãos e dar glória a Deus? Primeira coisa que eu vou dizer para você, não é pecado. Não é pecado. No entanto, os excessos dentro da liturgia não são bem-vindos. Quer ver uma coisa? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, vai nos dizer lá, na fala de Paulo, deixa eu abrir aqui a Bíblia rapidamente, quando ele está ali dando uma orientação para a igreja em Corinto, que tinha os 9 dons do Espírito Santo operando no seio da igreja. Mas Paulo, ele não os repreendeu, mas os orientou. E há uma diferença entre repreensão e orientação. Ele então diz o seguinte, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos. Note que ele disse salmo. Ele disse salmo, 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 salmo. E depois doutrina. Como quem dissesse assim, vocês têm que cantar e deixar um pouquinho de tempo para a doutrina. Nós observamos aqui, queridos, em relação à sua pergunta, que tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E o culto precisa ser um culto que tem uma liturgia flexível e moderada. Aí ela atende aquilo que o Espírito Santo precisa para trabalhar. Bem, eu vou resumir rapidamente aqui. Culto é a adoração a Deus. E a liturgia é a forma pela qual essa adoração é conduzida a Deus. Como o pastor Marcos Liba já disse, sem um ritual, sem um engessamento. Irmãos, vai ter momento que você vai levantar a mão. Agora, existem estilos de ministros que não é tão comum aqui no estado de Rondônia, pois o nosso curso é para cá, que tem esse hábito de estar pedindo constantemente para levantar a mão. Muito embora, se esse é o estilo dele, não é pecado. Se a mensagem é uma mensagem genuína, é bíblica, é com responsabilidade, é com compromisso, não é pecado. Agora, os excessos, fica claro que não é conveniente, não é bem-vindo. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, eu fecho aqui, o pastor João Messias, só me dá esse minutinho que eu já fecho aqui, dizendo o seguinte, olha, por causa da manifestação dos dons ali, e ele faz ali uma instrução pelo Espírito Santo, que ele chega a dizer nesse mesmo capítulo para os crentes, dizendo o seguinte, olha, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo, olha que coisa linda, irmão, são mandamentos do Senhor. O que é mandamento? Se alguém fala língua estranha, faça-se por 2 ou 3. Mandamento do Senhor. Por quê? Porque o culto precisa ter nele a ordem e a decência, sem impedir a liberdade para que o Espírito Santo possa falar, agir e se manifestar no momento do culto, que é dele. Achei interessante e inteligente essa explicação, mas eu gostaria de fazer uma pergunta agora em cima disso aí. Bem, e se a pessoa não quer levantar a mão, e aí? Fica sem levantar. Ué, fica sem levantar. Não tem problema nenhum. O pregador pediu, levanta a mão. Você não quer levantar, não levanta. Ninguém, não é nada forçado, não é aquela obrigação. E deve ser isso uma forma, quando se pedir para que alguém ou levante a mão, ou adore com as mãos levantadas, que seja algo elegante, algo muito elegante. Que se harmonize ali. Exato, que se harmonize a mensagem, que se harmonize ao momento do culto, e não aquela coisa porque virou tipo uma mania de mandar levantar as mãos. Não, pare com isso. Isso não funciona. Na Assembleia de Deus não é assim. Não, agora tem que fazer assim. Pare com isso. Dá um cutucão na costela. Não, pare com isso. E todo excesso, ele é feio. É feio. Perde a elegância do culto. Perde aquela coisa bonita que o culto é. Então precisamos ter muito cuidado com os excessos.
Adorar com as mãos levantadas não tem nenhum problema. Não. Muito pelo contrário, é lindo você ver a igreja adorando com as mãos levantadas. Mas tudo com o agir do Espírito Santo. O pregador é apenas o canal que Deus está usando por seu Espírito Santo para abençoar aquela igreja. Chegou uma complementação aqui. Está pegando fogo, está ficando bom, maravilha. Pastor João César, dentro desse princípio que você falou, tá? Quando há manifestação do Espírito Santo, nós verificamos que esses fatos acontecem de forma natural, não é? Ela não torna um impulso para que outras coisas venham a acontecer, é algo natural, e Deus vai abençoando poderosamente. E batendo aquele mesmo princípio, para que não haja constrangimento. Não haja constrangimento. Aquele que está ministrando a palavra de Deus, mesmo que ele tenha, talvez, esse costume de pedir para as pessoas levantarem, ele tem que observar. Se houver constrangimento, seja imediatamente eliminado, tá? Para que não venha acontecer. É com atos, com palavras, com dizeres, né? E assim por diante. A melhor maneira, ministração da palavra de Deus. O fluir do Espírito Santo, no meio do povo, a bênção cai, as pessoas glorificam o nome do Senhor com a mão levantada, em pé, sentado, e assim por diante, com palavras, né, de glória a Deus em alto som, outros menores, um chorando, outro sorrindo, e assim por diante. Quando o trabalho do Espírito Santo está no meio do povo de Deus, não há constrangimento. Mas, caso contrário, temos dificuldade. Muito bem. A complementação aí pelo pastor. A complementação, pastor, eu achei de tamanha relevância que chegou para nós, e eu penso que serve para todos nós. Seria o seguinte: observa e segue o exemplo do seu pastor. Está de bom tamanho. E o seu pastor sabe das responsabilidades, dos compromissos, primeiro que tem diante de Deus e diante com a igreja. Olhe para o seu pastor, perceba o comportamento dele, veja isso nele e com certeza você vai estar assim bem orientado para prestar o seu culto ao Senhor Deus. Quando o senhor falou sobre um rito ou uma liturgia flexiva, eu me lembrei que na semana passada, em um encontro nosso com todos os dirigentes de congregação, nós falamos que a nossa liturgia, especialmente na igreja lá em Espigão do Oeste, é uma liturgia flexível, não é aquela liturgia engessada, que está obrigado a fazer isso, fazer aquilo. É uma liturgia que, além de, primeiramente, ser pensada, porque eu entendo que todo culto precisa ser pensado, planejado e orado. Todo pastor, todo dirigente de culto, no dia que ele há que ministrar um culto, ele precisa levantar cedo, consciente da sua responsabilidade e já pedir a orientação de Deus, como ele deverá dirigir aquele culto. E Deus, por seu Espírito Santo, vai orientando. E essa é o que eu chamo de liturgia flexiva. O Espírito Santo irá ajudá-lo na organização do culto. Os louvores, a mensagem, tudo isso interessa ao Espírito Santo e ele está pronto para nos ajudar. Bem, e se o Espírito Santo quiser falar em profecia? E se o Espírito Santo quer falar em línguas? E se o Espírito Santo quer falar por visão, por revelação? Ele é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, o Espírito Santo é Deus. Então a ele pertence o direcionamento do culto. Sim, pastor, tem mais uma questão aí? Pode ficar à vontade. Pastor, eu faria uma complementação aqui, dizendo o seguinte: é interessante observar isto que está na sua apostila, na página 62. Lá no último parágrafo você vai encontrar que a Epístola aos Hebreus, ela ensina-nos que a Bíblia tem palavras de doutrina, advertência e estímulo. Eu vou repetir: doutrina, advertência e estímulo. Então, o pregador ou o ensinador que trabalha só com advertência e não tem palavra de estímulo, parece-me que está faltando alguma coisa. O que trabalha só com palavra de estímulo e passa até para o lado da autopromoção ou da prosperidade e esquece da advertência, parece-me também que está faltando alguma coisa.
E quem são as pessoas que são mais atingidas quando há essas dificuldades, pastor? Aqueles pregadores espalhafatosos. E eu não acredito que a Bíblia não deixa entender de forma nenhuma que o apóstolo Paulo é aquele pregador assim. Não deixa. Ele procurava muito imitar a Cristo e nunca se preocupou em animar auditório. Tem pessoas que têm a capacidade psicológica, com treinamento, de fazer com que a coisa aconteça quando, na verdade, não está acontecendo. E por que isso é interessante? Aí eu falo assim, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Porque os jovens que buscam referência, pastor, os jovens, a geração que vem junto com a gente, já estamos passando, de repente eu estou aí na meia, mas tem outros mais que estão aí na retaguarda. Nem sei explicar. Veja, às vezes está preconizado, eles estão concebendo uma espécie de espetáculo numa pregação, onde o pregador pula do púlpito, passa aquela cerca que está ali por perto, dá cambalhota, deita e faz um monte de coisa. Isso não é interessante. Isso não é interessante. A palavra de Deus, a Epístola aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, ou seja, ela gera vida, é eficaz, resulta em completo e pretendido resultado. A palavra de Deus precisa ser ministrada com compromisso, com responsabilidade e, sobretudo, saber que todos nós que usamos da palavra somos cooperadores de Deus na igreja e no seu reino. Nós somos cooperadores. Nós cooperamos. Quem faz o convencimento é o Espírito Santo. Então, fica, pastor, essa observação aqui para nós, de que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela se dedica muito na pregação e no ensino, dentro da nossa liturgia, da nossa identidade. Por exemplo, nós não temos aqui no estado de Rondônia, é incomum quando chegar um pregador, se ele chegar com um sapato, como é que eu posso falar, meu Deus? Daquele jeito, colorido, com um terno de um lado de uma cor, o outro lado de outra cor, a gravata metade de um jeito, a metade do outro, aquilo já assusta a nossa igreja, porque não se harmoniza com a identidade do ministério constituído, que está ali conduzindo e governando a igreja pela palavra do Senhor. Obrigado por esta participação muito especial. Eu me dirijo aqui ao pastor Marcos Liba, porque tem ainda 2 pontos muito interessantes aqui a ser falado nesta aula. Um é sobre o apelo, na página 63, aqueles apelos maçantes, aqueles apelos que quase jogam todo mundo no inferno, e também sobre a contribuição, aquela lavagem cerebral que faz assim na hora da contribuição, e que se você não contribuir, você vai morrer, coisa desse jeito assim, aquela coisa meio complicada. O que o senhor tem a nos falar com isso? Isso eu estou perguntando porque estamos num curso de capacitação para o ministério cristão, e a nossa convenção estadual, ela deseja apresentar para todas as nossas igrejas obreiros capacitados e que não venham fazer vergonha durante o culto, ou no culto, ou de qualquer forma, naquilo que está envolvendo a liturgia da igreja. Meus amados irmãos, vamos, pela sequência, vamos começar então pela contribuição, depois vamos para o apelo. Tá? Contribuição é uma forma, tá, de manutenção da igreja. Tá? Então, é algo que é lícito, é algo normal, é algo tranquilo, tá, no meio do povo de Deus. Né? Então, nós não vamos relacionar todas as formas de contribuição, mas basicamente a oferta, tá? Oferta da alçada, dízimos e votos e assim por diante. Tá? Agora, quando nós passamos para outro lado, nós começamos a ter dificuldade. Tá? Primeiro, porque não é costume das Assembleias de Deus, tá? Qualquer tipo de expoliação daquele que está lhe ouvindo, ou qualquer tipo de forma de argumentação que possa induzir aquele que está ouvindo a contribuir. Nós, na Assembleia de Deus, não temos esse princípio. Não é? E quando nós vemos alguém no nosso púlpito fazer isso, gera um constrangimento geral entre os pastores. Tá? Porque isso não é natural no nosso meio, isso é algo estranho,
que alguém está trazendo de outro local para cá. Isso não faz parte da nossa vida cristã e muito parte... Se me permite uma parte? Sim. Eu até quero colaborar aqui nesse sentido, que o pastor da igreja, ele está autorizado, tanto bíblica quanto estatutariamente, a fazer a oferta que a igreja precisar, sem necessidade de se valer de esses instrumentos meio complexos, estranhos assim, de tentar fazer lavagem cerebral, porque ele não precisa disso. Ele tem a palavra de Deus à sua disposição e a autoridade ministerial para fazer isso. Naturalmente, quando um pastor de uma igreja, ele lança ou faz uma oferta ao Senhor, ele faz com determinado propósito, com objetivo, e isso, claro, perante a igreja. Digamos, ele está construindo uma igreja, está reformando uma igreja, ele não precisa de rodeios para dizer que está precisando de comprar a cerâmica da igreja, de que está precisando comprar o telhado para a igreja, porque todos estão ali, estão vendo. Então, esse mecanismo aí que o senhor está abordando, acho muito estranho para aqueles que dirigem a igreja se valer deles. Os crentes reconhecem bem a autoridade pastoral, a autoridade do dirigente da igreja, para apresentar as suas necessidades e juntos, pastor e igreja, decidir sobre este evento, sobre essa necessidade da própria igreja local. E aí, então, a igreja contribui naturalmente com alegria e sem necessidade de alguma coisa espalhafatosa. E eu, particularmente, fico assim meio constrangido quando vejo alguns ou alguém se valendo desse expediente, que acho muito estranho. Então, continuando naquele nosso pensamento, tá? Então, olha só, tudo aquilo que acontece, tá? Por alguém, tá? No momento do culto, para este expediente, traz um constrangimento total, tá? Já salientou bem o pastor João César, tá? Quanto à questão da necessidade da igreja, quanto à necessidade do tempo, quanto à necessidade da continuação do trabalho pastoral na igreja. Então, isso é natural. A diretoria da igreja se reúne e, nesta reunião, define como vai ser tirada esta arrecadação, esta oferta, esse trabalho, para que a obra seja realizada. Mas sempre tem que ter uma finalidade. A oferta não pode ser tirada sem finalidade, ela tem que ter uma finalidade. Nesse sentido, nós estamos falando. Então, para comprar o piso da igreja, que ela seja usada exclusivamente no piso da igreja. Se é para tirar, para comprar um terreno ao lado da igreja, que este valor seja exclusivamente aplicado naquele valor da igreja, no terreno da igreja, para que não haja, no meio do povo, murmuração. Ou por alguém, tirou oferta por uma coisa e fez outra. Não. Então, a necessidade pastoral e a autoridade pastoral, ele pode pedir oferta para os membros da igreja, para suprir as suas necessidades, para edificação, construção, evangelização, e assim por diante. Isto é algo certo, natural no nosso meio da igreja. Segunda pergunta, apelo. Meus amados irmãos. O pastor Brito tem uma contribuição aqui especial, ele já também abordou aqui, sobre essa questão da conotação jurídica Sim. Da expressão apelo. Eu até gostaria que o senhor deixasse ele falar essa expressão jurídica, aí depois o senhor volta e complementa na questão do apelo formulado à igreja ou à pessoa que deseja aceitar Jesus como Salvador. Bem, em relação a esse ponto, que já chega ali no final do culto quase, é comum, muito normal, a nossa igreja, o pregador, o pastor, o ensinador, fazer um apelo. E para dar uma explicação, pastor, bastante rápida, eu quero ler simplesmente Romanos 8, versículo 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apenas essa parte. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, é muito bom quando alguém faz o apelo e Deus faz com que a pessoa se convença pelo Espírito Santo da sua condição e aceite a Jesus como Salvador, ou mesmo se reconcilie com Ele. Mas apelo, dentro de uma linguagem jurídica, até para esclarecer um pouco, de uma forma geral, apelo, eu diria, é apelação. É um recurso contra a sentença judicial de condenação. Ou seja, a pessoa já recebeu uma sentença
de condenação e o recurso, o instrumento jurídico que se usa para recorrer desta decisão chama-se apelação. Com esta visão, com este pensamento, é que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, ela tem, de forma habitual e comum, e com muito temor, e com muito desejo, que as pessoas aceitem a Cristo, ela faz o apelo, pastor João César. Faz o apelo porque a Bíblia diz, quem crê, será salvo. E quem não crê, já está condenado. É duro falar, mas está escrito na Bíblia. E, desta forma, quem está condenado já está com uma sentença sobre si. Precisa, então, que haja um recurso. E o recurso é a pessoa bendita de Jesus que foi ministrada à pessoa. Agora, é interessante também observar que há pessoas, e aí é que é interessante conhecer esses pequenos detalhes. Porque se a pessoa quiser continuar naquele momento de condenação e aceitar aquela sentença, não adianta ficar fazendo aquela situação desconfortável. Quantas pessoas, às vezes, descuidadosamente, eu fico até pensando, pastor, que tipo de sentimento faz um apelo maçante, insistente, cansativo, coloca a igreja de pé e passa-se do limite de uma forma tal que... Mas é apelo? É apelo, mas apelo também tem um limite. Ele também tem um limite. E é interessante observar isso. Então, para nós que usamos da palavra vez por outra, que estamos auxiliando nossos pastores, porque nós somos pastores na igreja, e o pastor presidente é o pastor da igreja, e há uma diferença. Então, se não precisamos compreender isso, porque isso pode se tornar até um fato inconveniente para aquela pessoa não volte mais ao culto. E a gente precisa deixar a porta aberta e pedir de Deus, então, aquilo que o apóstolo Paulo disse, o culto racional. Quando nós entramos para cultuar a Deus, é aí mesmo que se precisa da razão, para fazer análise e discernir esses detalhes importantes. Então, a partir desse princípio, a orientação que se tem aqui, o apelo não é do pregador para o pecador. O pregador oportuniza ao pecador apelar da sua sentença condenatória ao grande juiz, que é o nosso Deus. E, consequentemente, que trabalhará debaixo da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Marcos, por favor, pode seguir. Na sequência, então, vamos lá, tá? A mensagem foi pregada, tá? Ela foi explanada de forma clara e objetiva para aquele ouvinte da palavra de Deus, tá? Clara e objetiva, tá? Há uma sentença já de condenação, tá? A sentença de condenação ela foi dita. Todo aquele que não crê já está condenado. Então, para esta pessoa, ele já está condenado. Então, o que se faz? Se apresenta a ele, tá? Que tem um recurso, tá? Que tem um recurso já colocado e já foi deferido esse recurso, só que esse recurso, tá, que já foi deferido, ele atinge toda a humanidade, mas ele tem que ser aceito, ou vou usar outra expressão, ele tem que colocar o seu nome naquele recurso que já está dado, que foi Cristo que morreu na cruz do Calvário, pagando os nossos pecados, tá, e trazendo salvação a todos os homens. Então, a mensagem pregada, ela foi pregada, eu, no momento deste apelo, eu ofereço a ele esta oportunidade. E digo para ele, olha, você já recebeu da parte de Deus, tá, o deferimento que Jesus fez em seu nome, morrendo na cruz do Calvário. Agora, você quer aceitar ou não isto? Aí ele que tem que tomar a decisão. É ele que tem que dizer, eu quero aceitar isto. Então, o que é o apelo? O apelo é a oportunidade que se dá na igreja para a pessoa que ainda não é crente, ou as pessoas que estão afastadas do Evangelho, retornar ao Evangelho novamente, recebendo o perdão de Deus. É isso que eles têm que ser conscientizados disso. Tudo que passar disso, torna-se algo desagradável para aquele que está ouvindo e para aquele que está participando do culto. Eu penso que ficou tranquila
as explicações sobre a questão da contribuição, a questão do apelo, deve ser o mais elegante possível, o mais bem produzido possível, porque toda a mensagem que o pregador prega, ele está caminhando para o momento de fazer essa oportunização ao ouvinte de aceitar a Cristo como Salvador. Percebam que quando queriam condenar o apóstolo Paulo lá em Jerusalém, ele falou assim: eu apelo para César, eu apelo para César. E então o próprio governador disse: olha, se você não tivesse apelado para César, eu até iria analisar seu processo, mas já tem aqui agora essa petição de apelo, então para César você será remetido e por César você será julgado. Quando o pecador apela da sua condenação para a morte eterna, ele apela para Cristo, o mundo não tem mais o que fazer com ele. Ele agora já está nas mãos de quem pode salvar, nas mãos de quem pode perdoar, nas mãos de quem pode dar uma sentença absolvitória. E aí, então, ele é abençoado por nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificado, né, pastor? Ele é justificado, santificado, ele é perdoado, purificado, ele é lavado, ele é tudo que precisa para que ele chegue no céu. E isso é feito instantaneamente, não precisa de muito tempo. A corte celeste decide rapidamente quando um pecador se arrepende do seu pecado, que apela para Jesus Cristo, a corte celestial decide imediatamente. Apelo provido. Glória a Deus, pecado perdoado, apelo provido, pecado perdoado, o nome escrito nos céus. Lembra daquele homem que morreu lá na cruz junto com Jesus? Ele apelou para Cristo nos últimos momentos da vida dele. Lembra de mim quando você estiver no seu paraíso. Hoje mesmo, foi na hora o deferimento. A corte celestial não demora. Quando ela percebe um coração contrito, arrependido, ela, na hora, ela decide e ela provê o recurso e concede a salvação. Bem, meus queridos, as horas estão correndo, 20 horas e 53 minutos, e ainda nós temos algumas coisinhas para ser debatida aqui. Eu quero agora que nós falemos sobre a proteção da igreja. A proteção da igreja. A igreja, ela pode desfrutar pelo menos de 3 proteções. A primeira proteção é de natureza divina, porque foi o próprio Cristo que instituiu a igreja, e há uma frase da parte dele que pode se aplicar aqui, é que na verdade o alcance dela é um pouco maior, mas pode se aplicar aqui, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas pode se aplicar aqui, é um pouco maior o sentido dessa frase, mas pode se aplicar aqui, ela goza de proteção divina. Ela goza de proteção bíblica, porque também foi a Bíblia que a instituiu. E ela goza também de proteção jurídica. É aquilo que está previsto na Constituição e nas leis infraconstitucionais. E eu quero pedir ao professor Brito para que ele nos fale um pouco sobre essa proteção da igreja, nesse triple aspecto. Pastor, a nossa Constituição, e aí o dia 7 está chegando, para que gozemos da liberdade que nós temos do ponto de vista constitucional. Mas é cláusula pétrea, o artigo 5º da Constituição, o inciso 4º nos diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Então, veja, não só o culto, como a liturgia também tem essa proteção constitucional. Esta norma constitucional é a mais relevante e a superior que nós temos no que tange a proteção da igreja como organização, como instituição humana. No aspecto bíblico divino, nós temos muitas referências sobre isso. Por exemplo, o pastor acabou de citar aqui Mateus 16, versículo 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas nós temos também, pastor, o exemplo do apóstolo Paulo,
o apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças. Irmãos, eu penso para parar um pouquinho, pastor, e eu fico pensando, respirar ameaça? O que entrava e o que saía nesse homem era ameaça, era vingança. E mortes contra os discípulos do Senhor, contra quem? Os discípulos do Senhor, a igreja. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. No entanto, quando ele foi, diz o versículo 3, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha, a igreja é de Deus, ele é o dono da igreja e, por isso mesmo, ele é o protetor dela. Para facilitar a compreensão, a igreja é considerada como noiva de Cristo. Então, por uma analogia, uma comparação, você que já é casado ou está querendo casar, pense no amor que você tem, no sentimento que você tem pela sua noiva. Se alguém desconsiderar ou maltratar a sua noiva, o que você acredita que o noivo é capaz de fazer? A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus deu a vida pela sua igreja. Mas nós temos ali também Daniel capítulo 3. Aqueles 3 moços representavam ali, pastor, de uma certa forma, a igreja, perante Nabucodonosor. E diz aqui o seguinte: e eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. E ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora o que os meninos disseram. E se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e tuas estátuas. Jogaram os meninos na fornalha, aquela situação toda. E o versículo 27 diz assim: e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitões de rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Olha o que está escrito na Bíblia. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se queimaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Olha o cuidado de Deus e a proteção de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, como corpo de Cristo. Pastor Marcos Liba, sobre essa questão da proteção da igreja, tanto na questão jurídica, bíblica e divina, o que o senhor tem a acrescentar aí? Meus amados irmãos... Logo depois nós já passaremos para a finalização, falando sobre o governo da igreja. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para isso, nós temos sempre que ter em mente que Deus é aquele que protege a igreja. Confiarmos no Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nós, pelo outro lado, somos servos do Senhor nosso Deus. Então, nós temos que priorizar em servir a esse Deus e estar continuamente adorando a esse Deus. Então, a garantia do Senhor sobre a nossa vida é total para a nossa vida. Segundo lugar, já foi falado, foi bem explicado, nós temos as nossas leis que nos protegem, nós como templo, como igreja, como servos do Senhor, o nosso credo é a nossa religião. Mas, sempre tem um mas. Quando nós olhamos que quando se levantam contra a nossa fé, então diz a Bíblia Sagrada, importa obedecermos a Deus. Então, nesse princípio, a nossa fé tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Sempre adorarmos a Deus, servirmos a Deus e lutarmos por esta liberdade de adorarmos a Deus a cada dia da nossa vida, sabendo que quem protege a igreja é o Senhor. Quem é que toma conta da igreja é o Senhor. Quem instituiu a igreja é o nosso Deus. Né? Então, sabendo disso, vamos confiar sempre no Senhor, buscar sempre ao Senhor, estar sempre diante do Senhor. Ok, e agora nós seguiremos já para a nossa a parte final de nosso debate, e penso que dessa matéria é o último debate também, não é isso? Sim. Então, trabalharemos agora a questão administrativa da igreja. Quando nós falamos em igreja, nós temos que pensar numa instituição orgânica, mas também legal, jurídica. Ela existe no seu plano espiritual e também no seu plano material.
como assim? A igreja invisível, ela não depende de estatuto, não depende de leis, de lugar nenhum. A igreja visível, ela depende de estatuto, depende das leis, depende de prédios, depende de licenças dos órgãos que estão autorizados a conceder licenças. Então, esse discernimento é preciso que ele ocorra em todos nós, essa questão da igreja visível e da igreja invisível. A igreja, então, a partir desse princípio, ela precisa de uma administração, alguém que a administra. Nas Assembleias de Deus, estatutariamente, a gestão das atividades ministeriais e também das atividades patrimoniais recai sobre a pessoa do pastor da igreja. Do pastor da igreja, ele é responsável tanto para a administração da palavra, a orientação espiritual, quanto também para a gestão dos negócios da igreja, a parte financeira, administração de bens, patrimônio, compra, venda e etc. É preciso que ele entenda um pouco da legislação do seu município, do seu estado, do seu país, para que ele faça uma boa gestão da igreja. Mas também ele precisa que ele entenda da Bíblia, para que ele saiba qual é a vontade de Deus para a igreja, porque ela não se restringe a um estatuto, ela não se restringe a normas, mas sim aquela parte espiritual que nos liga diretamente com Deus e que possibilita o nosso crescimento espiritual e a nossa salvação. A partir desse princípio, eu quero pedir ao pastor Marcos Liba, e pastor Marcos, eu não vou mais lhe importunar nesse debate, não. Será, então, a sua última participação aqui nesse debate. E, já finalizando, você poderá também já fazer seus agradecimentos, para que o senhor nos esclareça sobre essa diferenciação entre a administração financeira, patrimonial da igreja, administração de pessoal, enfim, o que é de natureza material e legal, e da administração espiritual da igreja. Meus amados irmãos, esse é um assunto... Sim, só para que nossos alunos possam acompanhar, é a partir da página 75. Obrigado. Meus amados irmãos, esse é um assunto muito interessante, tá? Em que muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento um pouquinho mais aprofundado a respeito disso. Quando nós falamos em administração da igreja, nós estamos falando de administração dos bens da igreja e de tudo aquilo que envolve isso, tá? E nós também falamos de administração da igreja quando estamos falando também das coisas espirituais da igreja. Então, no desenvolver desse pensamento, então, administração das coisas espirituais da igreja, tá? Então, é um ministério pastoral que estará em ação, tá? Orientando verdadeiramente a igreja nas questões, tá? Espirituais da igreja, para que haja um alicerce ou um fundamento espiritual profundo da igreja, que ela esteja sendo preparada para caminhar para os céus, estar sempre santa, apta para quando Jesus voltar, ela subir para os céus. Quando nós vamos para a administração da igreja, tá? Então aí, aprofundando um pouquinho mais, nós temos uma diretoria da igreja, tá? E essa diretoria da igreja, ela é definida, tá? Para a questão de organização da igreja, um pouquinho mais de fundação da igreja, tá? Que é o seu estatuto. O estatuto é o órgão, é o contrato, é o que rege a igreja, tá? Na sua questão administrativa e também nas suas questões gerais da igreja. Então, ela ali define como vai ser esta diretoria administrativa da igreja, tá? Quase sempre, tá? O pastor presidente, ele também é aquele que é o presidente, tá? Desta diretoria administrativa da igreja, tá? Que pode ser eleita anualmente, pode ser eleita de 2 em 2 anos, pode ser eleita até de 4 em 4 anos. Essa questão administrativa da igreja. Então, meus amados irmãos, então, o patrimônio da igreja, tá? O patrimônio da igreja é sempre dirigida por esta diretoria da igreja, tá? E quem assina por esta diretoria da igreja? Quem assina por essa diretoria da igreja, na sua representação total, é sempre o pastor, presidente, juntamente com o primeiro tesoureiro. Ele está apto estatutariamente, para gerir esse patrimônio da igreja.
sempre o estatuto vai dar os limites para esta administração. Até que ponto o pastor e o tesoureiro podem assinar? Até que ponto o pastor e o tesoureiro podem decidir? Até que ponto a diretoria da igreja pode decidir? Até que ponto o plenário dos membros da igreja deve decidir certos assuntos? Então, meus amados irmãos, aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, tá? De responsabilidade do pastor presidente e daquele que assina juntamente com ele, tá? O ônus, tá? E também os bônus da igreja, tá? Ele é a sua responsabilidade. Mudando um pouquinho mais, ele é responsável, tá? Pelas questões da igreja, administrativa da igreja, mas também tem a responsabilidade de todo o patrimônio da igreja sob a sua responsabilidade, tá? Então, ele responde por eles, civil e criminalmente, por este patrimônio. Em qualquer instância, ele responde por isso. Logo, o dever de prestar contas está incluído aí. Então, aprofundando um pouquinho mais, tá? Então, é dever do pastor, tá? Da diretoria da igreja, tá? Depende de cada local, tá? Depende de cada local. Eu, por exemplo, eu faço trimestralmente, tá? Eu faço a apresentação destas contas a cada 3 meses, tá? E na minha reunião ordinária, tá? Que é uma vez por ano, que ocorre no meu local lá, em novembro, tá? Em novembro, então, nós apresentamos, então, a prestação de conta anual completa, de entradas e saídas, daquilo que foi adquirido, daquilo que foi vendido, para ser aprovada por aqueles que estão presentes ali, tá? E sendo aprovada, fica registrada em ata, tá? A aprovação, mediante o parecer do Conselho de Contas, tá? Antes que vai para o plenário, a Comissão de Contas analisa as contas, que elas fazem trimestralmente, e depois, no final do ano, faz de tudo novamente, apresenta essas contas ao plenário, para que o plenário aprove ou não, tá? Com as suas retificações necessárias. Quer dizer, a igreja tem que ser transparente, o pastor da igreja tem que ter transparência em todos os seus atos que ele pratica. Ele precisa ser transparente, não há nada para esconder de ninguém. As contas da igreja precisam ser feitas por pessoa habilitada, naturalmente, por alguém da área da contabilidade, e analisada pelo Conselho Fiscal ou Comissão de Contas, de acordo com cada estatuto, tem uma nomenclatura, e aprovado, então, pelo plenário da igreja. As contas precisam ser aprovadas. Então, não aquele pastor que acha que eu sou o pastor, eu sou o conselho de contas, eu sou o plenário, eu que faço, eu que presto conta para mim mesmo, já não mais subsiste. Então, é preciso que as contas da igreja sejam bem elaboradas, planificadas de acordo com as normas contábeis e as normas fiscais aprovadas por leis, para a elaboração dos balancetes e dos balanços gerais, a fim de que sejam aprovadas a cada final de ano. Isto é muito bom e é necessário. Bem, pastor Brito, a administração da igreja também ela envolve alguns modelos que gera uma diferenciação entre, por exemplo, uma igreja presbiteriana, de uma igreja episcopal, de uma igreja que é desenvolvida num sistema misto como a nossa. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos alunos, para que eles não fiquem confundidos em relação a isso. Pastor, inicialmente eu diria, amados, que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, penso ser o motivo pelo qual ela continua crescendo e se tornando essa relevância pela graça de Deus, em todos os seus aspectos. Exatamente porque ela busca trabalhar o seu governo e as tomadas de decisões com amparo na Bíblia. Sim, com amparo na Bíblia. E por isso mesmo, alunos, pastores, as igrejas Assembleias de Deus, as suas decisões são tomadas com 3 formas de governo presentes, isso de modo intercambial. Primeiro, o episcopal, aquele que passa a gestão e a decisão para o bispo. Aqui na Assembleia de Deus,
Essas decisões, elas são de competência do pastor presidente. Esse modelo de decisão é o episcopal. Nós absorvemos ele. Lá no estatuto tem as competências e as atividades do pastor presidente. Nós também temos no nosso governo de igreja só lembrando decisões... que elas não são absolutas, né? Não são, elas estão elencadas lá. Exatamente, é isso que eu estou querendo, talvez, fazer com que se torne prático. As Assembleias de Deus, ela tem aí 3 formas de governo de modo intercambial. Ora é episcopal, ora é presbiterial e ora é congregacional. Então, o presbiterial seria a diretoria, seria o ministério, seria o presbitério. Por exemplo, a decisão tomada pelo Colégio de Presidentes da nossa convenção é uma decisão presbiterial. É uma decisão colegiada. E isso é muito lindo e maravilhoso. Nós temos isso aí em Atos capítulo 15. Vamos encontrar isso ali em Atos capítulo 15. Também nós temos o modelo congregacional, que são as decisões tomadas pela Assembleia Geral. Porque no estatuto, do ponto de vista legal, nós temos a Assembleia Geral, a diretoria e o Conselho Fiscal, nessa ordem. Assembleia Geral, diretoria e Conselho Fiscal. E cada um desses órgãos administrativos tem suas competências já definidas. E isso acontece com facilidade. Por isso mesmo, a nossa igreja não tem dificuldade da sua gestão, do seu governo. O pastor, se ele sentir no coração de ajudar alguém que chegou, ele tem autonomia bíblica e estatutária para dar aquela cesta básica. Ele não precisa reunir vamos supor assim, a diretoria ou o Conselho Fiscal. Agora, isso também tem limite. Está no estatuto. Tem um limite. Todos nós conhecemos. Isso é o que está no estatuto da nossa igreja, Assembleia de Deus, no estado de Rondônia. Da mesma sorte é a prestação de contas. Não tem como fazer uma prestação de contas e ser aprovada unicamente pelo presidente ou pelo Conselho Fiscal somente e a diretoria reunida. Não. Essa competência é outorgada à Assembleia Geral. Quem é a Assembleia Geral? Todos os membros que gozam dos direitos estatutários. Na igreja, eles têm o poder de decidir ou não quando é apresentado a proposta. Então, as igrejas Assembleia de Deus, as nossas igrejas, ela trabalha com essas 3 formas de governo de forma intercambial. Ora é o pastor, ora é o ministério, ora é a diretoria, ora é a Assembleia Geral, e assim, pastor, tem sido maravilhoso. Cada um no seu devido lugar, tem sido harmonioso, e as nossas igrejas têm crescido muito para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, porque é um modelo bíblico. O governo, então, está com quem? Biblicamente falando, da igreja, com os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Isso é muito claro para nós. Muito obrigado, pastor. Eu já quero agradecer ao pastor Brito pela sua participação também aqui neste debate e pelos esclarecimentos que foram trazidos. O senhor tem a oportunidade para fazer seus agradecimentos. Meus queridos, para mim é uma satisfação imensa. Volto a falar o que eu falei no início. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. E eu nunca imaginei que poderia estar ladeados de homens de tamanha envergadura moral, ministerial, como eu tenho aqui nesta mesa, nesta conversão e nesse estado. Para mim é um grande privilégio poder ter cooperado com os irmãos. O meu desejo é que você sinta inspiração. O meu desejo é que você sinta amor pela igreja e pela obra do Senhor. Eu fecho da seguinte forma. A nossa disciplina tratou da igreja, eclesiologia, doutrina da igreja, tratou da igreja como organismo, o corpo de Cristo, e tratou da igreja como organização, uma instituição humana. Então, eu apresentaria para fechamento, pastor, uma matéria que eu li a respeito da treliça e a videira. A videira, ela precisa da treliça, e a treliça seria toda essa questão administrativa, patrimonial, contabilidade, prestação de contas. A videira é que tem vida, mas ela precisa destes homens, mulheres que cooperam nesse departamento. Porque para ela crescer, se espalhar e se expandir, ela precisa ter uma base. E à medida que a videira cresce,
a treliça precisa estar crescendo, precisa estar também acompanhando. Significa dizer que a videira precisa da treliça e a treliça também sem videira não tem sentido. Ela precisa da videira para embelezar ela. Assim, pastor, eu agradeço esta tão grande e honrada oportunidade que me deram. Espero ter contribuído de alguma forma. Ore por nós, pela nossa família. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, queridos. A Semadeiron e também o curso de capacitação para o Ministério Cristão o agradece de modo muito gentil ter se dobrado sobre tamanha disciplina, de uma envergadura muito grande, para nos trazer esses conhecimentos aqui. Deus lhe abençoe. E essa alegria de estar aqui compartilhando seus conhecimentos. Pastor Marcos, a convenção também lhe agradece por essa participação muito especial, especialmente de vir aqui aos estúdios da Semadeiron para emprestar seus conhecimentos ao nosso alunato. O curso também lhe agradece e a convenção, ela lhe agradece de um modo muito especial. O senhor tem a oportunidade para as suas considerações finais. Pastor João César, pastor Brito, uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui, né? E agradecido a Deus por esta oportunidade de estar debatendo assuntos tão importantes e relevantes para a nossa igreja, tá? E dar a minha saudação para os nossos irmãos ali de Alvorada Oeste, alunos, né, que estão participando conosco, tá? Deus abençoe e continue firme nesse propósito, tá? Não abandone de momento algum o desejo e o anseio de continuar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. O meu agradecimento ao nosso presidente, pastor Nelson, tá? Por lembrar do nosso nome, para estarmos aqui junto com os irmãos debatendo esses assuntos, tá? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão participando. A minha gratidão a vocês, por aqueles que estão nos acompanhando, mandando as suas saudações, fazendo as perguntas, que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês e a minha gratidão a todos vocês. Muito obrigado, pastor Marcos, Deus lhe abençoe. Eu também vou me despedindo, mas respondo ainda uma última pergunta que chegou aqui. E a pergunta é interessante porque está relacionada com a Covid-19. É normal os crentes terem tanto medo da Covid-19, esquecendo-se da proteção divina? Lindomar de Souza é a pessoa que formulou a pergunta. Muito obrigado por nos formular essa pergunta tão importante assim. Ela não é especificamente da disciplina, mas tem a ver com todas as disciplinas, porque essa Covid está assim, mexendo com todo mundo, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Bem, os termos que ele usa na pergunta é se é normal os crentes ter tanto medo. Quer dizer, o que eu quero dizer não é de não ter medo, é de ter cuidados normais, é de ter prudência e de ter fé. Se eu sei que em determinado local tem ali uma proliferação muito grande de determinados vermes, eu não vou passar lá dentro descalço, que eles vão me atingir naturalmente. Então, se eu tenho que passar por lá, eu vou me proteger para que eu não seja infestado ou atacado por esses vermes. Então, com relação à Covid, a nossa palavra é a mesma. Cuidados normais, não aquele desespero, aquele pânico, porque aí vira para o outro lado. Em vez de adoecer de Covid, vai adoecer de medo, de qualquer outra coisa aí. Então, os cuidados normais, orientados pelas autoridades sanitárias, e também aquela prudência que todo crente precisa ter, de não querer abusar de Deus. Pode perceber que na tentação de Jesus, o inimigo fez umas perguntas meio, digamos assim, atrevidas, tentando ele fazer burlar algumas normas. Exatamente, especialmente da física. Olha, se tu és o Filho de Deus, lá de cima do pináculo, lança daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem a seu respeito, e ele não deixará tropeçar em pedras. Jesus não desafiou as leis da física, não desafiou nem a prudência e nem a fé. Então é necessário que, com relação à Covid e qualquer outra doença, nós tenhamos também os mesmos cuidados. Eu só faço um paralelo aqui. Você já viu aquela pessoa que, mesmo estando em desvantagem, numa luta, ela desafia a outra, dizendo, olha, se você for homem,
você dá um tapa aqui na minha cara. Meu Deus do céu. Eu não faço um trem desse nunca com ninguém. Mandar alguém dar um tapa na minha cara? Não mando não. Eu falo assim, vem cá, você me dá um tempinho para me correr? Se você me der 5 minutinhos, eu estou correndo. Já ajuda. Eu estou correndo. Vou mandar alguém me bater coisa nenhuma? Sabe lá se o cara tem coragem e resolve me bater mesmo? E aí, como fica? Então, se me der um tempinho, eu peço, você me dá 5 minutinhos para mim correr? Você promete que não vai me atirar pelas costas enquanto eu estiver correndo? Não, sim, pode correr, estou indo embora. Entendeu? Isso é prudência, isso é prudência. Isso é prudência, eu não vou desafiar o mal. Temos que ter fé em Deus. Deus é maravilhoso e nos guarda em qualquer situação. Amém, querido? Deus te abençoa. Obrigado pela pergunta. Não desafie as doenças, a menos que Deus lhe mande. Se Deus lhe mandar, faça. Mas se Deus não mandar, não vá, porque pode se dar mal. Então é melhor ter prudência, ter as cautelas necessárias e também ter a fé em Deus e exercer isso de um modo muito especial. Finalizando as minhas falas aqui, que já são quase 9h30 ou 21h30, eu agradeço a equipe que veio comigo lá de Espigão do Oeste, pastor Raimundo, muito obrigado, pastor Raimundo, Deus lhe abençoa, ele é o primeiro vice-presidente da igreja lá, e é também um homem que está pronto para toda obra, e a toda hora ele está sempre disposto. Muito obrigado, pastor Raimundo, Deus lhe abençoa. Evangelista Claudevon, muito obrigado, ele é o nosso assessor jurídico ali em Espigão do Oeste, e também o primeiro secretário da igreja, muito obrigado pela sua eficiência e disponibilidade para fazer o serviço do Senhor, mesmo estando abarrotado de atividades, ele está lá sempre pronto a nos ajudar. Eu agradeço também a todos os irmãos que congregam ali em Espigão do Oeste, que Deus nos abençoe, que a cada dia tenham a luz, a graça e a unção do Espírito Santo para permanecer servindo a Ele. E a nossa produção aqui do debate, eles ficam ali por trás das câmeras, ninguém vê, ficam atrás dos retornos, ninguém está os vendo, mas o nosso agradecimento muito especial ao nosso evangelista, irmão Luiz, e também ao evangelista Nilson Lutemberg. Deus abençoe os senhores e a todos os mais que fazem a Semadeiron. Muito obrigado, pastor Nelson, pela oportunidade que nos dá de estar aqui apresentando este debate para os nossos alunos. Que Deus abençoe o senhor, a sua família, e que continue entusiasta e também continue idealizador, como sempre o senhor tem sido. Estaremos orando agora e agradecendo a Deus por essa grande oportunidade. Eu quero pedir, agora eu vou chamar aqui o pastor Raimundo. Pastor Raimundo, esteja aqui, à frente da câmera, para fazer esta oração, agradecendo a Deus por este momento muito especial que passamos aqui fazendo esse debate. Eis aí o nosso primeiro vice-presidente da igreja ali em Espigão do Oeste. A paz do Senhor, pastor Jaime César, também os outros estão compondo a mesa. Minha gratidão, né, por acompanhar aqui o nosso pastor presidente, né, da nossa igreja, ali em Espigão do Oeste, né. Baixar a máscara um pouquinho, para sair minha voz ali, né. Isso, pronto. E vamos orar então. Querido Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, louvado seja sempre o teu nome. Louva-te, Senhor Deus, por essa equipe abençoadíssima que está do Semadeiron, para promover para um trabalho como esse, para edificar os nossos alunos, de maneira que os nossos obreiros, nossos ministros, cada dia sejam melhores na frente de trabalho, Pai, da tua igreja. Guarde todos eles, guarde todos nós. Ficamos agradecidos pela tua presença, Senhor, por essa graciosa oportunidade. É que nós buscamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e que tenham uma noite tranquila e um sono restaurador na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.